Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro. Estamos começando o nosso dia, a nossa manhã. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum, na meditação da nossa Lex Divina, na nossa leitura orante da Palavra de Deus. E que alegria começar esse dia contigo, aqui acompanhando, sendo fiel. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm deixado mensagem nos comentários do vídeo. Tem pessoas que têm falado, olha, eu tenho vivido a Lex Divina de forma fiel, depois que a Lex Divina entrou na minha vida, eu tenho vivido de uma forma diferente. Sempre alguém deixa um bom dia, irmã, Deus abençoe. Tem uma pessoa que sempre deixa um comentário que faz o complemento da Lex Divina. Então eu agradeço pela sua fidelidade, também pela sua participação. E você pode se tornar não só participante, mas também esse evangelizador, esse comunicador. Eu sempre falo da importância de divulgar o link, né, de mandar para os nossos contatos, para a nossa lista de transmissão, para aquelas pessoas que às vezes não têm um contato com a palavra de Deus, mas se ela escuta o vídeo, se ela escuta a palavra, ela começa esse caminho, né, de abrir o coração, de desabrochar na leitura, né, sendo fiel. Também é muito importante dar o seu like para que os nossos vídeos sejam cada vez mais visualizados, outras pessoas possam ser alcançadas por esta graça. Aprender a viver, né, a Lex Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus, que é um método tão antigo na nossa igreja, mas que somos convidados e fiéis a cada dia deixar que a Palavra de Deus ela nos acompanhe. É tão bom quando a gente faz a Lex Divina, a gente tem uma direção para o nosso dia. Eu não sei você que está me acompanhando, mas quando eu deixo de fazer a Lex, parece que faltou algo no nosso dia, né? Faltou algo na nossa vida. Então é necessário buscarmos essa fidelidade. Por quê? Porque a própria palavra, ela que nos dá vida, ela que nos conduz, ela que nos dá ânimo, ela também que puxa a nossa orelha, ela que nos corrige, mas essa palavra que nos dá fé e nos dá esperança. Hoje, neste dia 8 de outubro, a igreja celebra, né, faz memória de São João Calábria. João, ele nasceu na Itália em 1873 e lá faleceu em 1954. Desde pequeno, cultivou grande sensibilidade pelos pobres e aprendeu a valorizar o trabalho. Foi ordenado padre e priorizou o atendimento às confissões e o exercício da caridade, principalmente para com os órfãos e os desvalidos. Para auxiliá-lo em sua crescente obra, ele fundou as congregações dos pobres servos e das pobres servas da Divina Providência. A seu exemplo, encontremos na palavra e na Eucaristia a força para sermos sensíveis e solidários aos pobres e excluídos da sociedade. Então, mais um santo para interceder para a nossa igreja, de modo particular, né, este padre que priorizou sobretudo a confissão, este homem de Deus, né, que exerceu o ministério da misericórdia, ele também que teve o exercício da caridade, né, para com os pobres, os órfãos. Então, que neste dia rezemos pelas fundações, né, pela congregação dos pobres servos e servas da Divina Providência, para que muitas vocações possam continuar esse trabalho do seu fundador, de levar a palavra de Deus e de continuar dando assistência, né, e atendendo os mais necessitados. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive em nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões de Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido,
das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, a primeira leitura de hoje vai narrar um pouquinho nesse percurso de São Paulo, ele que veio de uma conduta do judaísmo e que perseguia, e devastava a igreja, mas que aos poucos foi sendo tomado por esse zelo e esse amor pela igreja. E aqui a leitura vai narrar todas as viagens, de São Paulo que ele foi fazendo, 3 anos mais tarde ele foi conhecer Jerusalém, para conhecer Cefas, depois ficou mais 15 dias, conheceu Tiago, e ele vai descrevendo as suas viagens e essa experiência que São Paulo foi fazendo ali na comunidade dos Gálatas, aprendendo a entrar nesse mistério não mais de perseguidor, mas de evangelizador. O salmo de hoje é o Salmo 138. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebei quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos, vós são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graça ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilhas as vossas obras! Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Então, o salmista hoje faz essa oração, essa súplica. Primeiro, ele reconhece esse cuidado do Senhor e, sobretudo, Deus que sonda e conhece o coração do homem. Primeiro, ele faz um pedido, Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. Esse pedido de ser orientado, de se deixar ser conduzido por Deus no caminho de Deus. E depois, ele vai fazer esse diálogo dizendo: Senhor, tu sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, e os meus caminhos, vós são todos conhecidos. Ou seja, ele vai entrar nesse diálogo porque ele sabe que Deus conhece, que o Senhor conhece a alma, do pobre, a alma daquele que está clamando pelo Senhor. E ele vai dizer: tu me conheces, Senhor, tu me sondas, fostes tu que me formaste desde as entranhas, desde o seio da minha mãe. Então é como esse diálogo da alma que realmente se sabe ser conhecida por Deus, que reconhece que o Senhor a criou e que conhece o que habita de mais profundo no seu coração. Então que neste dia também, através do Salmo, possamos pedir ao Senhor essa graça de nos deixarmos ser conhecidos por Deus, sermos visitados pela sua graça e sermos conduzidos no teu caminho. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, do nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O evangelho de hoje vai narrar essas duas imagens de Marta e Maria. Marta, essa mulher do serviço, essa mulher dos afazeres, que estava ali cuidando das coisas do Senhor. E Maria, essa mulher da contemplação. Cada uma tem a sua graça, mas nesse evangelho, exatamente nesse momento, Marta vai questionar o Senhor porque ela está trabalhando e vai dizer ao Senhor: tu não te importa de eu estar trabalhando com muitos afazeres e minha irmã, está ali na contemplação? E Jesus vai dizer, tu te agitas com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Aqui o Senhor vai dizer, não, ele não está desfazendo do serviço, nem das preocupações, mas ele está falando da importância de entrar na escuta e na contemplação.
Quanto mais nós escutamos e contemplamos, mais nós podemos estar a serviço, podemos estar na ativa. Tem uma história sobre Maria Teresa de Calcutá, que as suas filhas, uma das irmãs, foi falar para Maria Teresa que elas tinham muito serviço e que elas tinham uma hora de adoração e com a quantidade de serviço que tinha, não dava conta, senão poderia diminuir, para meia hora ou talvez até tirar a adoração. E aí Maria Teresa vai dizer, justamente porque temos muito serviço agora, a partir de hoje nós vamos adorar 2 horas. Então, quanto mais nós rezamos, quanto mais nós estamos na contemplação, nós podemos servir melhor. Não é a quantidade de serviço, mas é a disposição do nosso coração e da nossa alma. Então, que neste dia façamos como Maria, escolhermos a melhor parte. Que melhor parte é essa? É entrar na escuta da palavra de Deus, é estarmos na sua presença, estar nesse momento íntimo de oração com o Senhor. Então, nos deixemos conduzir nesta terça-feira, neste início de semana, e peçamos ao Senhor uma alma contemplativa e atenta à escuta da sua palavra. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.